As feridas da sua infância ainda decidem por você. Eu te convido a assistir esse vídeo até o final. Eu sou Anderson Alves, psicanalista clínico, terapeuta sistêmico, hipnoterapeuta, especialista em inteligência emocional. Se você deseja compreender melhor a sua mente, as suas emoções e os seus comportamentos, eu te convido a se inscrever aqui nesse canal, deixar o seu like e ativar as notificações. E como de costume, eu quero fazer uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua história. Você tem a idade que aparece no seu documento? Ou parte de você ainda tem 5 anos de idade? Estranho, né? Parece uma pergunta realmente estranha. Mas continua aqui comigo para que você possa entender. Porque talvez algumas das decisões mais importantes da sua vida não estejam sendo tomadas pelo adulto que você é hoje. Talvez elas ainda estejam sendo influenciadas pela criança que um dia sofreu. Quando nós ouvimos a palavra infância, muita gente imagina apenas lembranças antigas. Mas a infância, ela não aparece quando a gente cresce. Ela continua viva na forma como interpretamos o mundo. Uma criança que cresceu sendo constantemente criticada, ela pode chegar à vida adulta acreditando que nunca é boa o suficiente. Isso é muito sério. Uma criança que precisou conquistar carinho através do desempenho, ela pode crescer achando que precisa provar o seu valor o tempo inteiro. Uma criança que aprendeu que demonstrar sentimentos era sinal de fraqueza, ela pode tornar-se um adulto incapaz de falar sobre o que sente. Ela sente, na verdade, vergonha. Essas pessoas cresceram, mas certas estratégias emocionais permaneceram. E aqui existe uma diferença importante. A criança ela fazia o melhor que podia com os recursos que ela tinha. O problema é quando o adulto ele continua usando as mesmas estratégias, mesmo que elas já não façam nenhum tipo de sentido. Nem toda ferida deixa cicatriz na sua pele. Algumas deixam marcas na maneira como nós amamos, na maneira como nós confiamos, na maneira como nós reagimos a certas críticas, na forma como lidamos com a rejeição. Às vezes a pessoa ela não tem medo de falar em público, ela tem medo de ser ridicularizada mais uma vez. Às vezes ela não evita relacionamentos porque não gosta de amar. Ela evita porque aprendeu que amar pode significar sofrer. Então perceba, nem sempre nós reagimos ao que está acontecendo agora. Muitas das vezes nós reagimos ao significado que experiências passadas deram ao momento presente. Nos primeiros anos de vida, o cérebro está formando conexões em velocidade impressionante. As experiências repetidas ajudam a construir expectativas sobre como o mundo funciona. Isso não significa que a personalidade ela fique congelada na infância. O cérebro, ele, na verdade, continua mudando durante toda a vida graças a um fenômeno que se chama neuroplasticidade. Eu te convido a pesquisar a respeito disso. Essa é uma das notícias mais importantes que a ciência ela nos trouxe. Você não está condenado pela sua história, mas ignorar essa história também não faz com que ela desapareça. Imagine duas crianças. As duas recebem uma correção do pai. Uma cresce em um ambiente seguro, onde sabe que é amada, ela entende a correção como um aprendizado. E a outra cresce em um ambiente de humilhação constante. Ela pode interpretar qualquer crítica como prova de que não tem valor. E anos depois, as duas recebem um feedback no trabalho. O mesmo acontecimento. Duas interpretações completamente diferentes. E o que mudou? A história emocional. Existe um texto muito interessante nas Escrituras. Quando o profeta Samuel vai ungir o novo rei de Israel, ele olha para a aparência dos filhos de Jessé.
Mas Deus disse assim: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Muitas vezes nós também olhamos apenas para o comportamento, mas o comportamento ele costuma ser a superfície e por trás dele existe uma história, existe uma dor, existe uma necessidade. Isso não significa justificar atitudes erradas, significa compreender para transformar. Talvez você esteja pensando, então tudo é culpa da minha infância? Negativo. E essa é uma distinção fundamental. Entender a origem de um comportamento não elimina a responsabilidade sobre ele. A sua infância ela pode explicar algumas das suas reações, mas ela não pode ser usada como uma desculpa permanente para você manter elas. O autoconhecimento serve para ampliar a liberdade, não para criar justificativas, que infelizmente é muito comum. Curar a criança interior não significa viver preso ao passado, significa reconhecer aquilo que faltou, nomear aquilo que machucou, aprender novas formas de responder e permitir que o adulto cuide daquilo que a criança não conseguiu resolver. E é nesse momento que você deixa de viver apenas reagindo e começa a escolher. Eu quero terminar com uma pergunta. Quando alguém toca em uma ferida sua, quem costuma responder? O adulto consciente que você é hoje? Ou talvez a criança que um dia precisou aprender a sobreviver? Pensa nisso com carinho. Se esse vídeo fez sentido para você, te convido a escrever aqui nos comentários o seguinte: minha infância faz parte da minha história, mas não precisa decidir o meu futuro. Então deixe seu like nesse vídeo, compartilhe ele com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. Eu sou Anderson Alves, psicanalista clínico, e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!